Então, depois que vocês vierem aqui na Plataforma Brasil, então vocês vão vir aqui Plataforma Brasil, vão vir página da Plataforma Brasil, vai abrir essas duas opções, que é a opção para treinamento e a opção da Plataforma Brasil mesmo. Vocês vão clicar nessa opção, que é onde vocês vão fazer realmente a submissão do projeto de vocês, e aí vocês vão ser redirecionados para página da Plataforma Brasil. Espaço aqui vocês vão ver o sistema CEP Connect. Aqui vocês vão ter acesso às resoluções e normas, vão poder consultar, né, quais comitês de ética mais perto, ou quais os comitês de éticas que existem em funcionamento no nosso país, tá? Aqui vocês têm acesso ao manual da Plataforma Brasil, tá? Outras versões da Plataforma Brasil, perguntas e respostas, vocês podem ter acesso aqui, tá? Aqui vocês podem, principalmente para as pessoas que são leigas, né, que são da comunidade, elas podem fazer buscas aqui pelos projetos de pesquisa aprovado, ou se ela tiver o número da CAI ou o número do parecer, ele também consegue acessar por aqui. E aqui é um contato direto com o sistema CEP Connect, tá? Para vocês, depois é interessante que vocês entrem na Plataforma Brasil e tentem explorar essas opções aqui que a plataforma oferece, tá? Para vocês terem acesso à Plataforma Brasil, primeiro vocês precisam se cadastrar. E para se cadastrar, vocês vão vir aqui em Cadastre-se. E aí vocês vão iniciar o processo de cadastramento de vocês. Vocês vão precisar, para o processo de cadastramento, dos seus documentos pessoais e as informações de que instituição vocês estão vinculadas, tá? Eu não vou iniciar aqui porque daí eu teria que cadastrar, aí cada um pode fazer o seu próprio cadastro aqui por esse ambiente, tá? Então depois vocês, quando forem, né, submeter, se não for o projeto for do professor, vocês forem submeter um projeto pelo nome de vocês, vocês vão ter que fazer o próprio cadastro de vocês, tá? E mesmo se você for entrar num projeto que seja do professor, você também precisa estar cadastrado aqui na Plataforma Brasil para que o professor possa vincular você no projeto. Aí depois de cadastrado, vocês vão ter a senha, né, e o login, que vai ser o e-mail de vocês, para vocês poderem acessar a Plataforma Brasil, tá? Vou aqui abrir o ambiente da plataforma para vocês observarem. Então aqui tem um ambiente, aqui vocês podem alterar os dados de vocês, depois podem alterar a senha. Aqui é o ambiente público e tem um ambiente que é o que a gente vai trabalhar, que é o ambiente do pesquisador, tá? Nesse ambiente vocês podem fazer aqui o cadastro de um novo projeto, clicando aqui em nova submissão, ou quando vocês precisam fazer alguma alteração, vocês vão aqui embaixo, que vai estar o histórico dos projetos que estão no nome de vocês, tá? Que, por exemplo, tem alguns que estão em edição, que são os que eu estava usando para poder dar os exemplos nas aulas. Mas eu tenho outros aqui que já foram aprovados, né, e um que foi retirado. Então, você vai fazer o acompanhamento do projeto seu que foi submetido nesse ambiente aqui, tá? Aqui vocês podem ter acesso ao parecer. Se está em edição, vocês podem clicar aqui e continuar a edição, tá? Aqui vocês podem fazer a mesma busca por projeto, né? Pelo título do projeto ou pelo número da CAI, né? Ou então por palavras-chave ou o nome do pesquisador. Se vocês tiverem interesse em buscar exemplos, né? Vocês podem utilizar essa área aqui para fazer a busca, tá? Vocês podem ir selecionando também aqui, né? Se vocês querem não aprovar, isso aqui é tudo para buscar um projeto que vocês tenham interesse, tá? Aqui são as legendas, depois vocês podem explorar isso. E o mais interessante aqui, vamos começar aqui um processo de uma nova submissão, tá? Então aqui vocês vão ter 6 passos, né, que vocês vão necessitar para poder completar o cadastro da Plataforma Brasil. Então, vocês lembram lá na aula de ética que no finalzinho eu falo para vocês quais são as principais informações que vocês precisam estar com o projeto pronto para poder submeter? Então é por isso, porque aqui, ó, vocês vão preencher essas informações, né, esses dados que a Plataforma Brasil exige para poder avaliar o seu projeto de pesquisa, tá?
Então, o primeiro aqui são as informações preliminares, né? A pesquisa envolve seres humanos na qualidade de participante da pesquisa individual ou coletiva de forma direta ou indireta, né? Então, se é uma pesquisa que você vai fazer com seres humanos, então você vai colocar sim, né? Que você está atendendo aí a resolução 466, que é a resolução que normatiza, né, as regras da ética em pesquisa com seres humanos na área da saúde, tá? Então é essa que nós vamos utilizar. A gente sempre vai utilizar o modelo simplificado, tá? Aqui já tá os dados do pesquisador principal, então se você que estiver submetendo, vai ser seus dados que vão aparecer aqui. E aí, o que vocês podem fazer, né? Se vocês tiverem outras pessoas que vão auxiliar vocês no processo de submissão, vocês podem adicionar os assistentes. Então, vocês podem colocar outros colegas, né? O professor pode colocar os alunos como assistente para poder também gerenciar o processo aqui na plataforma Brasil, tá? Se você não tem interesse, se é só você mesmo, você coloca não, e aí não precisa colocar assistente, ele vai pular para a próxima. Agora, se tiver outros, né, colegas, aí vocês vão ter que buscar ele por aqui e aí vocês vão adicionar aqui ele como assistente, tá? Então, essa pessoa que você adicionar aqui, ela também vai poder ter acesso à plataforma, ao seu projeto na plataforma Brasil também para dar continuidade aos trâmites, tá? Geralmente os professores colocam, né, os alunos que estão participando do projeto como assistentes também para poder acompanhar aí o processo de submissão, tá? E aqui é a equipe da pesquisa. Aqui é em relação aos assistentes que vão poder ter acesso à plataforma Brasil. Agora, se tem outras pessoas que fazem parte, que vão fazer parte da coleta de dados ou de alguma etapa do projeto de pesquisa, a gente pode colocar ele aqui como participante da equipe de pesquisa, tá? Não necessariamente essa pessoa não vai ter acesso à plataforma Brasil, mas ela tá aqui vinculada ao projeto, ok? Então, aqui vocês também podem adicionar, vocês vão buscar. Todas essas pessoas, elas têm que estar cadastradas aqui na plataforma Brasil, senão vocês não vão conseguir encontrá-las, tá? Por isso a importância de todo mundo que vai fazer parte da pesquisa estar cadastrado na plataforma Brasil, tá? Então, eu não vou adicionar ninguém para a gente poder continuar. Em relação aqui à instituição, qual que é a instituição proponente? Vai ser a instituição que você está vinculada, né? No nosso caso, a UFMT. Então, sempre vai ser a instituição a que a gente está vinculado. Vamos buscar o UFMT. Aqui a gente tem que ter muito cuidado, viu, gente? Porque dependendo do que a gente encontrar aqui, a gente pode acabar mandando o nosso projeto para outro comitê de ética, tá? Então, a gente tem que encontrar certinho aqui, ó, o curso de enfermagem de vocês, tá? Se a gente colocar curso de enfermagem de Cuiabá, vai para o CEP do Júlio Miller ou para o CEP Saúde. Se a gente colocar curso de enfermagem de Rondonópolis, vai para o CEP de Rondonópolis. Então, vocês têm que ter o cuidado de colocar aqui o de enfermagem de Sinop, tá? Porque daí ele vai vir pro CEP aqui de Sinop, tá? Ok. É um estudo internacional? No nosso caso, não, tá? Então, vamos pro próximo. O campo assistente é de preenchimento obrigatório. Então, não vamos... É porque eu coloquei sim, né? Então, como eu não quero um assistente, então eu vou pôr não, tá? E ele sempre vai dando os avisos pra gente em relação a isso. Ok. Agora a gente vai para outra parte, que é a área do estudo, né? Então aqui a gente vai dizer qual que vai ser o tipo de pesquisa que a gente vai utilizar. E aí, dependendo do tipo de pesquisa que a gente vai selecionar aqui, vão abrir vários outros campos para nosso preenchimento. Então a gente tem que buscar aqui qual que é o tipo de pesquisa, né? Qual que é a área temática que vocês vão realizar a pesquisa de vocês, tá? No nosso caso, não é genética, não é reprodução humana, né? Nós vamos vir aqui, ó, áreas de conhecimento. A nossa área é ciências da saúde. Vamos colocar essa área. Agora, qual que é o tipo de estudo que vocês vão fazer? É um estudo clínico? É um estudo de ciências básicas, né? É um estudo de saúde coletiva, de ciências humanas? Então, se você clicar em estudo clínico, aí vão abrir várias outras espaços relacionados a um tipo de estudo de intervenção, né? Estudo de caso controle, estudo experimental, que geralmente não é o caso da enfermagem. A gente vai utilizar mesmo aqui estudos de ciências básicas ou estudo de saúde coletiva ou cuidado de enfermagem, tá?
Vou colocar aqui saúde coletiva, para vocês verem. Então, aqui vocês vão colocar o título da pesquisa, tá? Pode ser o título que está cadastrado no projeto de vocês, né? O título inicial, hipotético. Eu vou pegar aqui um exemplo que eu já tenho, para ir facilitando nosso preenchimento aqui, tá? Em alguns casos, né, principalmente quando se trata de pesquisas clínicas com novos fármacos, né, para proteger aí a patente, né, o desenvolvimento do estudo, geralmente os pesquisadores colocam outro nome, né, um acrônimo, né, um nome que vai ser para as pessoas não terem acesso ao nome principal, ao título principal. Então aí, aqui no nosso caso não é isso, né, que acontece, então a gente vai repetir o mesmo nome, tá? Geralmente, quando é estudos experimentais de estudos com fármacos, eles colocam nomes diferentes aqui, tá bom? Então, como não é nosso caso, a gente vai pra frente. Contato público, né? Quem vai ser o contato? Se vai ser o pesquisador profissional. Se tiver algum outro, você vai adicionar aqui, né? Se tiver algum outro participante, assistente, você vai também adicionar aqui. No nosso caso, não temos. Né? O contato científico também é o pesquisador principal. E vamos para a próxima página. Como eu já tenho cadastro com esse título, ó, deu a mesma coisa. Então, eu vou só mudar aqui um pouquinho, porque esse projeto já está cadastrado, já finalizou. Por isso que deu esse recado. Vamos de novo. Ok. Agora, a gente vai para o passo 3, tá? Como a gente colocou pesquisas de saúde coletiva, esses aqui a gente não vai precisar preencher, tá? Porque são espaços para os estudos experimentais, tá? Quando tem outros tipos de delineamento, a gente não precisa preencher isso, tá? Então, isso aqui fica tudo fechado pra gente. A gente vai direto aqui pro desenho de estudo, tá? O que é o desenho de estudo, né? Que tipo de pesquisa é? É uma pesquisa qualitativa? É uma pesquisa observacional, né? Que desenho de estudo que é a pesquisa de vocês? Eu vou pegar lá no meu projeto, o desenho do estudo. Tem a caracterização do problema, objetivos, tipo de estudo. Esse daqui que é o meu desenho de estudo, ó. Estudo de uma pesquisa documental. Então, isso que eu vou colocar lá. Aí, vocês vão colocar, se for o projeto de vocês, for uma pesquisa quantitativa observacional, vocês vão colocar qual que é o desenho do estudo? É um desenho de abordagem quantitativa, do tipo descritivo, observacional. Quando a gente chegar nessa parte da diferenciação de pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, vocês vão entender certinho as classificações do tipo de estudo, tá? E aí é isso que vocês vão colocar nessa opção aqui, tá? No nosso caso, a gente colocou aqui, ó, trata-se de uma pesquisa documental a partir de fichas de inscrição preenchidas por usuários de um serviço de psicologia aplicada, tá? Então, esse aqui é o delineamento do meu estudo, uma pesquisa documental de dados secundários, tá? Financiamento, se tiver algum financiamento, vocês vão colocar. Se vocês não tiver financiamento, vocês vão colocar financiamento próprio. Geralmente a gente coloca isso, tá? Porque a gente geralmente não tem financiamento e coloca financiamento próprio, tá? Se o projeto de vocês estiver vinculado a alguma fonte de financiamento, aí vocês vão ter que descrever aqui qual fonte que é, tá? Se não, vocês vão colocar adicionar financiamento próprio. E aí, vocês vão ter que colocar uma declaração de financiamento próprio, tá? Depois lá na hora de colocar os arquivos da pesquisa, tá? As palavras-chave, aqui vocês vão adicionar as palavras-chave também que vocês definiram no descritores de vocês, tá? Deixa eu ver quais são as palavras-chave desse aqui. Vamos colocando. Vocês vão colocar aqui psicologia. Adicionar mais uma palavra-chave, pesquisa. Essas palavras-chave aqui que vão auxiliar a busca do projeto, né? Então, quando a gente faz a busca do projeto pela palavra-chave, a gente consegue encontrar os projetos, tá?
Tá aí as palavras-chave. Então, vamos para a próxima página. É interessante ir sempre salvando, tá? Então, aqui vão ser os espaços que vocês vão precisar colocar todas aquelas informações que eu disse para vocês, né? O resumo, a introdução, que é a caracterização, aquela parte onde vocês vão justificar, onde vocês vão dizer qual que é o problema de pesquisa, qual que é o objetivo, aqui vocês vão colocar a hipótese, né? Vocês estão vendo que aqui, ó, é um item obrigatório. Mesmo que vocês optem por não trabalhar com hipótese, aqui vocês vão ter que colocar uma hipótese, né? Uma resposta provisória para a pergunta de pesquisa que vocês estão fazendo, tá? Então, no nosso caso aqui, deixa eu copiar daqui, tá? A caracterização do problema. Não vou copiar tudo só para facilitar aqui, pra gente ver os próximos passos, tá? Resumo, vou colocar a mesma coisa só para facilitar o preenchimento para vocês irem acompanhando. Então, dependendo aí da pergunta de pesquisa, vocês vão ter que colocar aí uma hipótese para essa pergunta, tá? Aqui vocês vão colocar o objetivo primário e o objetivo secundário. O objetivo primário geralmente é o objetivo geral, tá? Então, é o objetivo maior. Se geralmente projetos de professores, né, projetos de pesquisas maiores, nós vamos ter um objetivo geral amplo e vários objetivos específicos, né, que daí os alunos entram para responder um objetivo específico. No caso de vocês, geralmente um TC, a gente vai ter só o objetivo geral, tá? Então, aí vocês vão preencher só o objetivo primário. Mas se tiverem objetivos secundários, objetivos específicos, vocês podem colocar aqui também, tá? Então, aqui no nosso objetivo geral, a gente delineou. E aí, vamos colocar os objetivos específicos também. Peraí. Objetivo geral e os objetivos secundários ou específicos, é a mesma coisa, tá? Ok. A metodologia. Então, vocês vão descrever toda a metodologia do projeto de vocês têm que colocar aqui, tá? Local de estudo, tudo que a gente vai discutir nas próximas aulas, das partes importantes que tem que ter na metodologia, vocês vão ter que colocar aqui nessa opção aqui da descrição da metodologia, tá? Uma observação, tá? Que o pessoal do Comitê de Ética sempre nos aconselha. Sempre colocar, não é que vocês vão colocar o projeto de vocês inteiro aqui. Vocês têm que ir colocando as principais informações. Só que vocês têm que ter cuidado do que vocês, quando forem preencher aqui, e o que tá no projeto que vocês vão submeter, porque além de submeter isso daqui, vocês vão ter que anexar o arquivo do projeto, tá? Então, as informações têm que ser iguais, tá? Muitas vezes, o pessoal do Comitê de Ética tem dito, né, aconselhado a gente, que as pessoas vêm aqui na plataforma, preenchem a plataforma de um jeito e mandam no projeto informações diferentes do que está preenchido aqui. Então, se tiver essas divergências, o projeto vai voltar, tá? Então, é interessante que vocês entrem na plataforma, explorem isso daqui, montem, né, o projetinho de vocês respondendo para ficar igual, para não ter diferença o que está submetido aqui na plataforma e o projeto que você vai anexar, tá? Por isso que é interessante já fazer separado e aí depois só ir preenchendo aqui, tá bom? O critério de inclusão, aí a gente vai colocando aqui, né? Se tiver critério de inclusão, você tem que descrever quais são os critérios de inclusão, quais são os critérios de exclusão, tudo você vai preenchendo aqui, tá? É um item obrigatório, tá? Que vocês têm que colocar. Então, a gente vai colocar também os critérios de inclusão e exclusão. Cada detalhe desses aqui a gente vai aprofundar nas próximas aulas, tá? De pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, tá bom? Os riscos, lembram que eu falei pra vocês lá dos riscos? Isso aqui é uma coisa que faz voltar muito o projeto, tá? Então, vocês precisam, né, pensar aí no objeto de pesquisa de vocês, na coleta de dados de vocês, quais são os possíveis riscos, né, que quem vai participar do seu projeto pode estar exposto. Então, é aqui que a gente vai colocar.
quais são, né? No nosso caso, no meu caso, nesse projeto aqui, não tinha risco porque era um projeto com dados secundários, então não se aplicava. Mas aqui, se for um projeto que vocês vão fazer coleta de dados com pessoas, né, com seres humanos, vocês precisam pensar nos riscos. Então aí é interessante que vocês leiam outros projetos semelhantes ao que vocês querem, né, realizar, para vocês irem aí entendendo quais são os possíveis riscos ou não da realização daquele projeto, tá? Por exemplo, no meu projeto de doutorado, o meu projeto foi com trabalhadores rurais e eu fiz a pesquisa em campo com eles, né? Então, quais riscos que eles podiam estar expostos, né? Eram poucos riscos, mas tinham o risco de constrangimento, por exemplo, porque eu tinha que coletar dados antropométricos com eles, né? Então, é um risco, é um constrangimento que ele pode ser submetido, né? Responder as perguntas também podem gerar alguns constrangimentos. Então, isso daí é um possível risco que você pode colocar, né? E aí, o tipo de risco vai depender muito aí do objeto de pesquisa e da intervenção ou do processo de coleta de dados que vocês vão realizar, tá? Da mesma forma, os benefícios, tá? Benefícios diretos e benefícios indiretos. Vocês têm que descrever isso aqui também, tá bom? Eu vou colocar aqui não se aplica, só para eu conseguir passar a página para frente, tá? É uma coisa que faz voltar muito, tá? Depois vocês deem uma olhada lá naqueles materiais que eu deixei para vocês no AVA. Tem um manualzinho de perguntas e respostas que o Comitê de Ética explica bem essa questão dos riscos e benefícios e a importância de poder, de colocar, de descrever, né, esses riscos e benefícios aqui nesse processo de submissão, tá? Como que vocês vão analisar os dados, né? Se vai ser uma análise descritiva, se vai ser uma análise estatística, se for pesquisa qualitativa, se vai ser uma análise de conteúdo, se vai ter algum referencial teórico, isso tudo vocês vão colocar aqui também, tá? No nosso caso, o tipo de análise foi uma análise descritiva e desfecho primário e desfecho secundário. O que é isso, né? São os possíveis resultados que você imagina que seu projeto vai alcançar, tá? Então, como possíveis desfechos primários, né? No caso da minha pesquisa de doutorado, na época que eu submeti, os possíveis desfechos que eu acreditaria que encontraria, contextos de trabalho adversos, falta de uso adequado de equipamento de proteção individual. Então, vocês vão colocando quais são os desfechos, né? De acordo com a sua leitura que você tem de literatura, são os possíveis desfechos que você acredita que os resultados do seu trabalho vão chegar, tá? Não necessariamente isso vai acontecer. No meu caso, por exemplo, eu não encontrei desfechos, contextos de trabalhos adversos, pelo contrário, tá? Então, aqui um adiantamento que você está fazendo e aí depois no relatório, depois de concluído o projeto, né, você vai vir aqui e vai retificar isso. Se foi o mesmo desfecho, ok, senão você vai mudar e justificar depois, quando você for fazer o relatório lá no final do projeto, tá? E os desfechos secundários também é a mesma coisa, vai de acordo com as respostas para os objetivos. Você lembra que vocês colocaram lá objetivo primário e objetivos secundários? Então, vocês vão responder esses objetivos aqui, tá? Uma hipótese de respostas para esses objetivos aqui, tá? Vou colocar aqui não se aplica, só para eu conseguir continuar. Tamanho da amostra, né? Vocês já vão ter que definir aqui qual que é o tamanho da amostra que vocês vão utilizar, né? Se for pesquisa quantitativa, vocês têm que fazer o cálculo amostral. Isso tudo a gente ainda vai conversar. Daí vocês vão ter que definir já o tamanho da amostra. Por isso que eu falei na aula de ética que para submeter na Plataforma Brasil, você já tem que estar com o projeto pronto. Você já tem que estar com tudo definido, porque senão você não consegue terminar a submissão do projeto, tá? Então eu vou colocar um número hipotético aqui. Pesquisa qualitativa também tem um tamanho amostral, tá? Um mínimo que você vai ter que pesquisar. Data do primeiro recrutamento. Se vocês forem fazer um teste piloto
ou se vocês forem fazer um recrutamento de quem vai coletar os dados, vocês têm que colocar aqui também, tá? Se isso for acontecer no projeto de vocês, vocês têm que indicar aqui. No meu caso, não, mas se for o caso de vocês, vocês coloquem, tá? País de recrutamento, a gente também vai colocar aqui o Brasil, né? Que é o nosso país onde está acontecendo. Brasil. Próximo. Se for pesquisa com dados secundários, né? Se vão utilizar prontuários, dados demográficos, aí a gente tem que indicar aqui. No nosso caso, não. Se o caso de vocês for, aí vocês colocam aqui. E aí vocês têm que conferir, é uma coisa até que eu vou conferir e vou passar para vocês. Se aqui no curso de enfermagem, se pesquisas com dados secundários, tem necessidade de passar no comitê de ética, tá? Porque eu sei que lá em Cuiabá, em alguns cursos, por exemplo, curso de psicologia, mesmo sendo dados secundários, por exemplo, essa minha pesquisa documental, teve que passar pelo comitê de ética, tá? Então, a gente tem que conferir isso no curso e no comitê de ética aqui de Sinop, tá? Eu vou verificar essa informação e trago para vocês, tá bom? Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente, né, recrutados ou que sofrerão algum tipo de intervenção. Aí vai ser o mesmo número lá da amostra, né, que vocês colocaram, vocês podem colocar o mesmo número aqui, tá? Não necessariamente vocês vão conseguir alcançar o mesmo tamanho da amostra, mas a gente coloca aqui hipoteticamente. Depois, no relatório, se a gente não alcançou, a gente justifica e altera, tá? Se for haver algum tipo de divisão, né? Aí a gente coloca também. Estudo multicêntrico, se o estudo da pesquisa é realizado em outras capitais, em outros países, a gente também tem que indicar, no nosso caso não. Se tem a dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido, né? Se forem dados secundários, aí a gente pode colocar aqui a dispensa. Mas se forem dados que a gente vai coletar com seres humanos, aí a gente coloca não. E se for colocar assim, você tem que justificar por quê. Aí você vai dizer que é porque se trata de dados secundários, né? E aí não tem a necessidade. Mas no nosso caso, se é com pesquisa com seres humanos, a gente vai colocar não, tá? Porque depois você tem que anexar o termo de consentimento. Haverá retenção de amostras de armazenamento em banco de dados, né? Se vocês forem fazer, por exemplo, coletas de sangue, coletas de glicemia, então aqui vocês vão ter que indicar se vocês vão ou não fazer o armazenamento desses dados, tá? No nosso caso, não. Cronograma de execução. Aqui vocês vão ter que colocar passo por passo do que vocês vão fazer, etapa por etapa, tá? E vocês vão ter que ir discriminando tudo isso daqui. Então, qual que vai ser o período que vocês vão utilizar para fazer a coleta de dados? Aí vocês têm que especificar aqui, coleta de dados. E aí vocês coloquem aqui qual que vai ser o período que vocês imaginam. Eu sempre aconselho vocês colocarem espaços, né, períodos longos, porque se tiver a necessidade de haver alguma alteração, vocês têm como fazer essas alterações depois aqui no sistema, tá? Então, aí vocês vão colocando tudo, cada passo, né, cada item do cronograma. Revisão de literatura, vocês podem colocar como uma etapa. Tabulação dos dados, depois de coletados os dados, né, como que vocês vão organizar esses dados. A etapa de análise dos dados, a etapa do relatório final, a produção do relatório final. Isso tudo vocês têm que colocar como cronograma e ir adicionando essas etapas aqui na plataforma Brasil, tá? Aí vocês vão adicionando cada uma dessas etapas. Aí vocês vão adicionando o cronograma, ele vai ficar aparecendo aqui, tá? Vocês têm que colocar todo o cronograma lá naquele manual do comitê de ética que eu deixei lá no AVA, tem certinho quais são os passos que a gente tem que as informações que a gente tem que colocar aqui no cronograma, e também nas próximas aulas, conforme os itens do projeto e o tipo de projeto de vocês, vocês vão colocando aí as datas do que vocês vão precisar conter no cronograma, tá? O orçamento financeiro, aqui também vocês vão colocar hipoteticamente aí o quanto vocês vão precisar gastar, né, com a realização do projeto. Vou dar um exemplo aqui do nosso projeto, a gente colocou aqui. Isso daí é você que vai definir, tá? Gasto com material de consumo, gasto com submissão e publicação não entra, tá? Isso aqui é fora.
diárias e passagens se for ter que fazer alguma viagem para coleta de dados, aí vocês também têm que colocar gasto com combustível, gasto com lanche da equipe, todos esses gastos, né, papel, compra de papel, tudo isso vocês têm que prever e colocar no orçamento de vocês, tá? E aí aqui vocês vão adicionar cada uma dessas despesas da mesma forma com o cronograma, tá? Então tem que ter bastante paciência, fazer isso tudo separado depois para ficar mais fácil aí de vocês irem colocando aqui as informações, tá? Aqui são as opções, custeio, né? Se é gasto de custeio, como por exemplo, gasto com combustível, né? Gasto com material de consumo, se é capital, se é bolsa, e aí vai ser de acordo com o tipo de suporte financeiro que vocês vão ter também, tá? Não vou colocar nada aqui para poder ir para frente. E aqui no final ele vai dar o valor total. Eu vou ter que colocar alguma coisa, senão eu não consigo ir para frente. Porque é uma informação obrigatória. Aí tudo que você for colocando, ele vai adicionando e aqui ele vai dar o preço total, tá? E aí, se vocês for financiamento próprio, vocês vão ter que fazer aquela declaração de financiamento próprio para colocar aqui também, tá? Se tiver alguma outra informação, vocês vão colocar aqui. E a biografia, né? As informações da experiência do pesquisador que está realizando o projeto, tá? O pesquisador principal, aí vocês vão colocar aqui qual que é a experiência da pessoa, qual que é a titulação, né? Em relação à biografia de quem está realizando o projeto. Vou colocar aqui só. E chegamos à última parte, que é aqui vocês vão imprimir a folha de rosto, tá? É só baixar aqui, ela vai baixar a folha de rosto. E essa folha de rosto, vocês vão ter que levar na coordenação de enfermagem ou na direção do instituto, tá? Porque tem que ter assinatura do representante da instituição, tá? Então, aqui assina o pesquisador responsável. Se foi você que submeteu, você que assina. Se foi seu professor, é o seu professor que vai assinar. E aqui o responsável pela instituição, tá? Quem que vai ser esse responsável? No nosso caso, ou a coordenação de curso ou a direção do Instituto de Saúde, de Ciências da Saúde, tá? Então, aí vocês têm que levar essa folha de rosto para ele assinar, né? Para o responsável assinar, e aí vocês vão digitalizar e depois colocar aqui, ó, anexar a folha de rosto assinada. E aqui vocês vão vir anexar a folha de rosto, tá? Vou anexar uma folha de alguma coisa hipotética aqui, só para eu conseguir continuar aqui para vocês, tá? Vocês vão anexar a folha de rosto aqui para poder continuar o processo. E agora aqui que vocês vão colocar todos aqueles outros arquivos que eu coloquei lá na aula para vocês, tá? Então aqui vocês vão selecionar cada um dos arquivos que tem que ter, né? A brochura da pesquisa, que é o projeto, né? O projeto de vocês vão colocar. A declaração de infraestrutura, se vocês forem utilizar alguma escola, algum espaço, por exemplo, eu pesquisei nas fazendas, né? Então eu tinha que colocar aqui uma declaração de autorização para ir nessas fazendas, né? Vai depender do tipo de pesquisa que você está fazendo, tá? Mas o que sempre vai precisar é o projeto, projeto detalhado, o termo de consentimento vai precisar, a solicitação assinada pelo pesquisador também precisa. Esses são os principais, aqueles que eu coloquei lá na aula. E tudo aqui vocês vão anexando cada uma desses documentos para vocês poderem, então, submeter o projeto para o comitê de ética. E esse processo é um processo chatinho, tá? Porque vocês têm que ficar de olho no tipo de extensão que vocês vão ter que usar, tá? Tem que seguir essas extensões aqui, mas mesmo assim, às vezes dá um trabalho, você tem que ficar trocando e mudando. O jeito como você nomeia o arquivo também, vocês têm que tomar cuidado, ó. Vocês têm que nomear dessa forma como tá o exemplo aqui, tá? Não pode ter espaço no nome do arquivo, senão você não consegue anexar o arquivo, tá? Sempre vai ter que ir colocando aí um caractere para não ter espaço, senão você não consegue anexar, tá? E aí vocês vão fazer, vão anexar
todos os documentos que são necessários, tá? É interessante também que quando vocês forem fazer esse processo, entrar em contato com o Comitê de Ética de Sinop e saber certinho quais são os documentos que eles solicitam, porque pode variar de comitê para comitê, tá? Aqueles que eu coloquei lá é de acordo com o que está na resolução, mas de comitê para comitê pode variar, então é interessante que vocês saibam certinho no Comitê de Ética daqui o que eles preconizam para ser anexado. E aí aqui vocês vão colocar, tá? No meu caso, eu coloquei o projeto, eu coloquei o termo de consentimento que tem que vir separado, a folha de rosto e as declarações dos lugares onde eu ia coletar, né? Todas as liberações das fazendas e da Associação dos Trabalhadores Rurais. Então, eu tive que colocar todos esses documentos, tá? Se vocês forem coletar em hospital, por exemplo, vocês vão precisar de uma autorização do hospital. Se vocês forem coletar numa associação de idosos, vocês vão precisar de uma autorização da associação de idosos. E daí, então, vai variar do tipo de pesquisa que você está fazendo, tá? Esse rol de documentos. Mas os principais são esses, tá? E aí, vocês vão selecionar. Aqui eu não vou conseguir seguir para frente porque eu tenho que anexar. Eles não vão deixar eu seguir para frente. Tá? Isso, se eu não anexar tudo, ó, eu não consigo seguir para frente, tá? Tem que colocar o termo, tem que colocar o projeto, mas aí a próxima página aqui é só a submissão. Ele só vai dar um rolzinho do que você anexou e confirmar se você quer continuar a submissão, tá? Eu vou finalizar aqui e vou voltar lá para frente para vocês verem como é que termina. Vou fechar. Ok. Aí eu aconselho sempre a salvar, vocês podem começar o processo e ir salvando, que daí depois você volta aqui inicialmente, tá? Mas eu vou voltar lá para o início, para vocês verem como que você pode acompanhar. Então, aqui já tem projetos que eu já submeti, tá? Então, como que a gente pode acompanhar um projeto que já está submetido? Vou vir aqui nesse aqui que já foi finalizado. Só vir aqui na lupinha. Vai abrir o projeto. Depois que você submeteu, você vai acompanhar ele por aqui, tá? Na lista de projetos de pesquisa que você está vinculado. O número que vocês vão colocar no projeto de vocês não é esse daqui, tá? Não é o CAI, é o número do parecer, que depois de aprovado vai ficar aqui um documento com o parecer, e é esse número do parecer que vocês colocam no projeto de vocês depois, tá? Ok. Então, aqui, depois de submetido, né, se o parecer tiver já, né, sido favorável, vocês vão ter acesso ao parecer aqui, ó, vocês podem baixar o parecer. Aqui tá todo o processo de submissão, né, se tiver alguma pendência aqui, vai estar, vocês podem ir acompanhando tudinho por aqui, tá, o projeto. Aqui, se vocês quiserem visualizar ou quiser fazer alguma alteração, no meu não dá mais porque o meu já foi finalizado, mas vocês podem fazer por aqui. E aqui é todo o histórico do processo de submissão do seu projeto, tá? Vai ficar tudo aqui marcado para você poder acompanhar aí o processo de submissão do projeto, tá? Agora tá sendo tudo online, então é tudo pela plataforma Brasil e pelo e-mail. Então, se tiver alguma alteração aqui, o e-mail que você cadastrou vai receber, né, as informações do Comitê de Ética pedindo para alteração ou não em relação a algum documento, alguma coisa do seu projeto, tá? Vamos voltar lá para o início. E é isso, depois de finalizar a pesquisa, vocês têm que vir aqui fazer o relatório, tá? Do projeto de vocês. Aí vocês vão vir aqui no projeto, vir na lupinha e anexar o relatório final do projeto, tá? Em relação ao Comitê de Ética era isso. Bastante cuidado na hora de fazer a submissão, né? Entrem, olhem aqui, façam uma submissão hipotética, vejam certinho qual que é as informações que tem que ter. Entre em contato com o Comitê de Ética para saber quais são os documentos, né, obrigatórios, porque tem aqueles obrigatórios, mas às vezes o comitê pode solicitar algum outro tipo de documento. Façam com atenção, porque
que em Sinop ainda o processo é rápido, né? Eles têm uma reunião uma vez por mês. Mas se for em outro comitê de ética, pode demorar um pouquinho mais. Ou seja, vocês têm que ter pelo menos um período, né, de antecedência aí de 60 dias para contar esse processo de submissão no comitê de ética para iniciar a coleta de dados. Então, a gente tem que planejar com bastante antecedência para pensar aí nas possíveis pendências e voltas, né? Porque se vai para o comitê de ética, ele tem 30 dias. Aí, se tiver alguma pendência, volta. Ele só vai analisar de novo a pendência daqui 30 dias novamente. Então, é um tempo gasto aí que leva, que vocês precisam considerar antes de iniciar a coleta de dados de vocês, tá?